Olá, pessoal, tudo bem por aí? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos aprender sobre a teoria das cores, um elemento de composição de fundamental importância para o processo criativo. Vamos lá? A cor é um fenômeno físico relacionado à existência da luz, ou seja, se a luz não existisse, não haveria cores. As cores fazem parte do nosso dia a dia e estão impregnadas de simbologia e significados. Antes de aprofundarmos sobre a teoria das cores, gostaria de apresentar a vocês um artista brasileiro da arte moderna. Abraham Palatnik foi um artista de renome internacional. Ele trabalhou com a arte cinética, foi pintor e desenhista. Nos próximos slides, vamos ver alguns experimentos e obras dele com relação à luz e à cor. As pinturas cinecromáticas de Abraham surgiram a partir de 1969. Foi uma obra pioneira no uso de fontes luminosas artificiais na arte. Através de mecanismos desenvolvidos por ele, ele produzia luz e cores em telas que se modificavam constantemente. A obra de Abraham está relacionada com a arte cinética e a opti art. Seus trabalhos são desenvolvidos devido ao seu profundo conhecimento em engenharia, que é a sua primeira formação. Sua curiosidade pelas estruturas mecânicas fizeram com que ele reportasse em seu trabalho de arte tão sensível com a luz. O preto e o branco não são cores propriamente, e sim a presença ou ausência da luz. O preto é percebido quando algo absorve praticamente toda a luz que o atinge. Já o branco é percebido em algo que reflete praticamente todas as faixas de luz. As cores aparecem na natureza distribuídas harmoniosamente, inspirando o homem na hora de sua aplicação nas artes, na moda, na publicidade. É importante dominar o seu uso enquanto cor-pigmento e cor-luz, identificando suas características, efeitos, harmonia e temperatura. A cor-luz. Considerando ela como um efeito de luz, a cor branca resulta da sobreposição de todas as cores primárias, que são verde, azul e vermelho, enquanto o preto é a ausência de luz.
Na natureza, essa decomposição origina um arco-íris. O físico Isaac Newton foi o primeiro a associar que a luz do Sol tinha forte relação com a existência das cores, quando dissociou a luz solar nas cores do arco-íris, através de um prisma. Surgia ali o primeiro esboço do que posteriormente viria a ser chamada de teoria das cores. A cor-luz é classificada com as siglas RGB, que significam Red, Green and Blue. As cores secundárias provenientes dessa mistura seriam o amarelo, o magenta e o cian, sendo que o encontro dessas 6 cores seria a cor branca, ou o próprio efeito da luz solar. Que tal? Vamos praticar? Nos próximos slides, vocês vão ver um vídeo do canal do YouTube Manual do Mundo, onde ele irá ensinar a produzir um disco com o efeito do que é ensinado nos experimentos de Isaac Newton, no caso, um disco de luz. Hoje eu vou te mostrar como fazer um arco-íris invertido, um arco-íris do avesso. Essa aqui é uma experiência clássica de física, mas muito fácil de fazer. Então você que nunca faz nada no Manual do Mundo, para inventar desculpa e faz esse negócio aqui, fechou? Você vai precisar de um CD, de 2 rodinhas coloridas que eu tô deixando o link para download aí embaixo, um fio forte, um fio que não estoura quando você puxa, cola e, como opcional, 2 argolinhas de chaveiro. Passar aqueles furinhos, passar o fio aqui com a ajuda de um araminho. Vou passar indo para um lado, aí eu volto pelo outro. Depois de deixar um bom pedaço de fio, eu corto e emendo as pontas. Ó, vai ficar um negócio mais ou menos assim, tem uns 35 centímetros de fio para cada lado, aqui eu tenho um laço, né? A única coisa que eu tenho que fazer agora é colar o fio aqui no CD, porque se ele ficar escorregando, pode ser que aconteça isso, ó, com o meu CD, ele fica meio torto, fica meio zoado. Então primeiro eu vou colar o fio que tá mais em cima, que é só para não machucar o dedo, é colocar uma argolinha de chaveiro em cada laço do barbante. É basicamente isso aqui. Agora o desafio é girar esse negócio em alta rotação e transformar o arco-íris em branco de novo. Bom, vimos o que era cor-luz. Agora vamos ver o que é cor-pigmento. Tudo que é criado no mundo, seja natural ou pelo homem, possui uma cor. Essa cor, ela é chamada de pigmento, porque ela tem uma existência física, matérica. O pigmento é o que dá cor a tudo. As folhas das plantas são verdes por terem clorofila. A terra tem cores diferentes em cada região por apresentarem composição mineral diferente. Até a nossa pele tem pigmentos, como a melanina, que dá a cor da pele de cada um de nós. A cor pigmento ela é representada pela sigla CMYK, cian, magenta, yellow e black, aonde é a junção de todas essas cores. A mistura das primárias produzem as secundárias, que são o verde, o azul e o vermelho. Esse padrão ele é usado nas artes gráficas, tudo que é impresso em papel. Bom, agora que a gente já sabe o que é cor-pigmento, vamos ver isso na prática? Nos próximos slides, nós vamos assistir um vídeo do canal do YouTube Manual do Mundo, onde ele vai mostrar uma experimentação para ver como os pigmentos reagem numa substância aquosa, no caso, a água. Vamos ver! Balinha colorida de chocolate, um prato, água. Eu já ia me esquecendo, tem um quarto ingrediente, mas ele também é fácil de encontrar, que é óleo de pâncreas de cachalote. Zoeiro, óleo de pâncreas eu vou usar para fazer minha batata frita hoje. O que você tem que fazer? Primeiro colocar mais ou menos 1 centímetro de água no prato
e depois espalhar as balinhas nas bordas. Tá achando que não vai dar em nada, né? Vamos comer depois. Muito, vamos jogar em cima da pinça antes. Bora tentar usar uma seringa para ver se a água fica mais quietinha, que ela tá balançando demais. Na cor pigmento, as cores primárias sempre serão o amarelo, o vermelho e o azul. As secundárias surgem a partir da mistura de par das cores primárias. Então, seria o laranja, o violeta e o verde como secundárias. As demais cores, que são as terciárias, é a junção em pares das cores primárias com as secundárias. Na monocromia, percebemos a variação de uma única cor. Mono é uma, cromia são cores. Corresponde à variação tonal de uma única cor com nuances para o claro, quando misturada ao branco, ou para o escuro, com a obtenção do acréscimo do preto. Aqui observamos a monocromia da cor azul numa paleta que vai do preto ao branco. Se na monocromia temos o uso de uma única cor, na policromia nós teremos várias cores. Poli significa vários. Então, ocorre essa policromia numa composição com a combinação de mais de 3 cores que são organizadas separadamente. A tonalidade é a variação tonal de uma única cor, que pode ser conseguida num processo de escala ou de degradê. A matiz é a característica que define e distingue uma cor. Por exemplo, o vermelho, ou o verde, ou o azul, todos eles são matizes. Para se mudar a matiz de uma cor, acrescenta-se a ela uma outra matiz. Então, por exemplo, um azul, ele pode ter uma cor meio esverdeada, porque mudou-se através de uma outra cor. Observamos aqui um modelo de matiz, que vai da cor laranja bem intensa, como se fosse um vermelho, até o amarelo mais aberto, mais brilhante. Essa é a variação que o vermelho ou amarelo pode sofrer na transformação para um laranja, por exemplo. Se estamos falando de uma teoria das cores, também precisamos de entender o que seria a harmonia cromática. Estamos falando agora de um estado de visualização onde os meus olhos se sentem confortáveis, eles sentem um estado de equilíbrio ao visualizarem a mistura de determinadas cores. Isso é a forma como o meu cérebro interpreta. Dentro do conceito da harmonia cromática, nós vamos ver as cores análogas. Elas são cores constituídas de uma mesma base cromática em comum. O que seria isso? Elas são vizinhas no disco cromático. Elas estão ao lado uma da outra, fazem parte de uma mesma base com uma cor em comum.
Nesse exemplo no círculo cromático, podemos ver sinalizado o vermelho mais escuro, que ele vai gradativamente mudando a tonalidade para o lado direito do círculo, indo para um magenta e depois para o lado de um púrpura. Isso são cores análogas, elas são vizinhas, estão próximas uma da outra. Na harmonia das cores, vamos ter as cores complementares. Elas seriam o que é o contraste entre si. Nelas não há pigmento em comum, porque elas não são vizinhas. Por isso, quando misturadas, elas se formam, elas se complementam, a soma de todas as outras cores. As cores complementares se encontram em sentidos opostos ou contrários no círculo cromático. Aqui a gente observa o roxo oposto a um verde-limão. Mais abaixo podemos observar também o comportamento dessas duas cores sob um fundo branco ou um fundo preto. Nesse caso, a luminosidade irá interferir também nessas cores. As cores, elas nos sugerem estímulos visuais, assim como estados de temperatura. Elas nos transmitem sensações emocionais que vão desde um temperamento, um estado de ser e estar, até a temperatura daquilo que você está visualizando. Quando falamos em temperatura de cores, dividimos em frias e quentes. As cores quentes são aquelas que nos transmitem calor, alegria, luz. Elas são pulsantes, vibrantes, como o amarelo, o laranja, o vermelho. Já as cores frias são caracterizadas por serem menos vibrantes, serem mais melancólicas, calmas, comuns como o verde, o roxo e o azul. Então agora a gente pode praticar. Você pode voltar os slides, dar mais uma olhada e procurar fazer algum desenho, seja abstrato ou figurativo, mas se preocupando com os critérios das cores. Pode ser monocromático, policromia, frias, quentes, análogas. Se divirta com o conhecimento. Até mais!